Olá, professor! Grande Gelson Negrão, grande Curitiba linda, Londrina, como é que vai? É o grande povo do Paraná. Muito bem, obrigado, professor. Graças ao bom Deus, em segurança e com saúde. Eu espero que tudo bem com o senhor também, professor. Estamos aqui, né, em isolamento, mas com saúde. Nunca Uhum. trabalhamos tanto remotamente, não é verdade? É Essa história, verdade. essa história é interessante, porque É. no começo da pandemia, você fala assim, puxa, legal, né? Agora eu vou trabalhar em casa. Agora Uhum. não, agora você percebe que você está dormindo no escritório, né? Ou seja, a gente levou o trabalho para dentro de casa, né, professor? Nossa, é verdade. Claro que acho que tem muitos aprendizados. Primeiro que era Uhum. necessário, mas acho que tem muitos bons aprendizados aí nessa reclusão, né? A questão da volta à família, a atenção à família, né? Eu acho que tem essa coisa da própria agenda, que é o tema de hoje, que a gente vai conversar um pouquinho. Eu acho Uhum. que, né? A pergunta que eu sempre me faço é: você se coloca na sua agenda, né? Então, acho que tem muita coisa importante que esse isolamento nos faz refletir. Afinal de contas, o pessoal que pratica meditação muitas vezes é isso mesmo, né? O encontro de você com você mesmo, o encontro de você com a sua casa, com a sua mulher, com o seu marido, com seus filhos, né? Acho que são momentos importantes. Professor, palestrante, empresário, escritor, paulistano. O senhor já completou 63 anos, professor? É um Ai- jovem ainda. Ainda não Ah, completei, então, vou, quando sou, será? sou virginiano, completo em É, agosto. em agosto. E, se Deus quiser, por ocasião do seu aniversário, nós já teremos uma outra realidade. Eu Eu espero que, espero. inclusive, de poder levar uma boa garrafa de vinho para o senhor. Professor Opa! Carlos Júlio é conselheiro profissional independente, presidiu empresas como a Tecnisa, a HSM, a Polaroid do Brasil, tem 34 anos como CEO de empresas e 32 anos como conselheiro. Professor, eu vou abreviar o seu currículo, se o senhor me permite, para a gente ir direto ao ponto. Claro. E eu quero começar por esse seu último trabalho. Aliás, eu nem sei ao certo qual é o último trabalho do senhor, porque o senhor faz tanta coisa ao mesmo tempo. Está na internet, está no rádio, está no online, está escrevendo. Queria que o senhor começasse falando para a gente sobre esse trabalho novo em relação à gestão do tempo. Professor, tem uma publicação, tem palestra e que emprestou, inclusive, o título aqui para a nossa conversa. Qual que é a sua relação com o tempo, professor? Então, Gelson, na verdade, esse último trabalho, esse último livro, é o nono livro, ele é Uhum. justamente sobre tudo isso que você falou, né? Como é que, É um como é, conjunto da obra. não, como é que você faz tudo isso? Eu acho que eu até eu começo, depois até preciso, mas acho que eu começo o livro explicando essa história, que é mais ou menos o seguinte, né? Minha relação com o tempo. É mais ou menos o seguinte. Metade. Aliás, eu te falar uma coisa importante, hein? A Hum. primeira vez que eu proferi essa palestra num evento foi em Londrina. Oh, que bacana! É, Que bacana. já conto isso, eu chamei de quanto tempo o tempo tem. Foi a A gente primeira. tem uma relação muito legal com o professor Carlos Júlio aqui na CBN, com o público do Paraná. O que eu não posso deixar de fazer hoje é o título do livro, é isso, professor? É o título do livro. Então, mas eu vou Uhum. te contar o que acontece, que acho que é justamente como eu começo a explicar o livro, né? Por favor. No próprio livro. O que acontece, Gelson? Metade dos meus alunos, eles acham que eu sou mentiroso. Não, Como eles assim? acham não. Não, eles acham não. Eles têm certeza Como assim, que eu sou professor? mentiroso. Claro, Gelson, olha só. Eles vão convivendo comigo em sala de aula, aí ele fica assim, peraí, esse cara tem duas escolas, ele faz 100 palestras por ano, ele tem 5 coaches, está em 5 conselhos de administração, já escreveu 9 livros, né? É, né? Tem as palestras, e ainda vem aqui dar aula. É É mentira, não mentira, cabe tudo isso na vida dele. é mentira. Só que a outra metade da turma Hum. me pergunta sistematicamente, pô, como é que você concilia tudo isso aí? Como é que esse teu esquema, que é no momento que o aluno pergunta, é,
Ô, professor, qual é o teu esquema? Como assim esquema? Pô, você faz palestra, dá coach, tá em conselho. Como é que funciona isso daí? E então, um dia eu peguei uma turma e falei assim, vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos ter a prova dia tal, vou entregar o resultado dia tal. Então, a última aula, nossa última aula, e é facultativa, vem quem quiser. Para aqueles que estão me fazendo essa pergunta, na minha última aula, eu vou fazer uma apresentação, como é que é o meu dia a dia. O que eu faço no dia a dia? Como é que eu me organizo no dia a dia? E para minha surpresa, Gelson, mesmo sendo uma aula facultativa, que já te entregue resultados e tudo mais, Lotou. Lotou. Todo Com mundo certeza. foi. Todo mundo foi. E aí, exatamente, eu dei essa aula para ele explicando como era meu dia a dia, o que eu fazia, como é que eu me organizava, como é que eu cuidava da minha agenda, como é que eu me incluía na minha agenda. Sem dúvida. Né? E aí, um dos alunos de uma empresa, aliás, do agro, né? Acho que foi a Monsanto, se eu não me engano, um dos alunos veio e fala assim, pô, professor, adorei, porra, isso aqui é uma aula prêmio. E eu queria o seguinte, o senhor tem que falar isso lá na minha empresa. Eu falei, como assim? Porra, não, vou falar com o meu diretor, nós vamos lhe contratar e você vai lá fazer essa palestra aí. Pronto, mais um compromisso. Isso. Aí o que eu fiz? Já que eles me contrataram para fazer a palestra, eu formatei como palestra, né? Eu sou palestrante há mais de 30 anos, fiz tudo bonitinho, lá fui fazer a palestra. E aí, boca a boca, passado algum tempo, a minha assistente Ana Rosa vira para mim e fala, porra, das 20 últimas palestras que você fez, mais 10 ou 12 foram no novo tema, que era quanto tempo o tempo tem. Bacana. A palestra era quanto tempo o tempo tem. Que a gente viu aqui em Londrina. Aí quando aí o Amarildo e a Jaque me levaram para um desses eventos maravilhosos que vocês fazem em Londrina, se eu não me engano, no Teatro Marista, acho que foi no Marista, né? Aí nós fomos aí, não sei se era o Fórum CBN, alguma coisa Ciclo assim. de palestras. Ciclo de palestras, né? Aí eu fui e justamente fiz, se o Amarildo estiver vendo a live e não deve estar, ele vai lembrar, uns slides que eu fiz, ainda não eram os slides chans, mas que eu adaptei para esse negócio e contei essa história aí em Londrina e mostrei tudo mais. Muito bem. Como a palestra fez sucesso, eu falei, gente do céu, faz tempo que eu não escrevo um livro, o meu último tinha sido A Economia do Cérebro, lá atrás, de 2011. Falei, quer saber, eu vou escrever. E aí, eu tendo a ideia formatada, para mim é mais rápido escrever. Claro que o livro sempre dá um pouquinho de trabalho com pesquisas, com fontes, né? Porque você tem que respeitar fontes e tal. Porque às vezes eu sei um conceito e às vezes eu não lembro nem mais de onde eu tirei. Ô, professor, por falar em livro, um dos mais marcantes para mim, aliás, é livro de cabeceira, eu carrego para cima e para baixo, é o Reinventando Você. Olha, foi meu primeiro livro. Ele tem um formato de pocket. E por que eu tô me referindo a esse trabalho? Porque nele o senhor narra um problema grave de saúde que o senhor teve, né? Uma experiência muito séria que o deixou de cara com a morte. É a partir daí que o senhor passa a gestar o tempo de uma maneira diferente? A sua relação com o tempo e com a vida muda a partir dessa obra, professor? Eu acho que a relação com a vida, assim, com o tempo, esse método que eu nem sabia que eu tinha, porque só na hora que eu escrevi, é que eu percebi, pô, isso aqui é um método. Boa. Aí eu percebi que era um método, mas eu não sabia que era um método, né? Então, aí o que caiu a ficha foi a questão do método. Agora, no Reinventando Você, foi, sem dúvida nenhuma, uma caída de ficha, o que eu estou fazendo comigo. O que eu estou fazendo com a minha família, né? Porque, assim, quando você tem uma situação do tipo assim, né? Eu estava lá com um diagnóstico que, se confirmado, talvez eu não estaria aqui, porque era uma mancha no pulmão desse tamanho, então era um linfoma. Poderia ter sido um linfoma, não foi. A única alternativa, fora o linfoma, é uma sarcoidose, que você trata com corticoides e resolve. Mas se fosse um linfoma, ele estaria avançadíssimo pelo tamanho. Talvez eu não estivesse aqui. E aí, você está lá fazendo todos os exames, porque é assim, os exames eles vão por eliminação. Vamos ver se é tuberculose, vamos ver se é isso. Até que chega um momento que tem que abrir e fazer uma biópsia. Então, se fica um mês torcendo para aqueles exames darem positivo. Apreensão, né? Porque você vai lá já todo mundo me conhecia no laboratório, lá no Fleury. Aí chegava lá, a pessoa falava assim, professor Júlio,
o senhor não tem tuberculose. Eu ficava triste. Meu Deus. Porque Sério, era professor? tudo. Porque Porque tudo era mais tratável. leve, tudo era O senhor ia tratável. excluindo o tratável e ficando cada vez Isso. mais perto do não tratável. Puxa vida. Exatamente Que isso, Gel. tortura isso, professor. É. E aí o que acontece? Chega no escritório, eu era presidente da Polaroid naquela época, e uma funcionária minha, ela vira para mim e fala assim, olha, professor, a minha mãe é evangélica, e lá no culto dela, ela está rezando pelo senhor, não sei o que e tal. E eu pensava assim, nossa, eu não conheço a mãe dela. Por que ela está rezando por mim? Olha que interessante. Mas a mãe dela estava rezando por mim, porque talvez ela achasse que eu tivesse alguma vez feito alguma coisa de bom para a filha dela, que era a nossa colaboradora lá. E aí eu comecei a pensar assim, gente, como eu nunca prestei atenção a quem está na mesa do meu lado? Melhor, como é que eu nunca dei importância devida a quem está do nosso lado, a quem nos oferece a sua amizade, a quem nos oferece a sua companhia, a sua fala, o seu ouvido. E aí eu comecei a entender que não, que por mais que eu sempre tenha sido um profissional, um presidente cuidadoso com as pessoas, eu era protocolarmente cuidadoso com as pessoas, por respeito que eu aprendi em casa, por educação que eu aprendi em casa. Mas é mais do que isso que a gente pode dar e receber das pessoas. Ouvir com a mente e com o coração, não só com a mente. Porque quando você ouve com a mente e com o coração, você responde com a mente e com o coração. Fazer mais essa ligação, que está na antroposofia, né? O pensar, o sentir e o querer, que aliás está na antroposofia de Rudolf Steiner, mas também está lá na Grécia Antiga, né? Em Platão, quer dizer, essa coisa de você trabalhar o que na Índia eles chamam do chakra, do cognitivo, do sentimento e da atitude, né? Que é o chakra do fazer. Então, eu comecei a ficar mais... Essa ficha que caiu, né? Quer dizer, eu quero trocar mais. Eu quero trocar mais. E essa coisa do dar e do receber, Gelson, é algo muito poderoso. Sem dúvida. Primeiro, porque o dar e o receber, ele sempre se equilibra. Mas ele se equilibra em quem não procura receber por receber e quem não procura dar por culpa. A gente recebe na mesma proporção do que entrega, professor? Ao longo do tempo, com toda certeza. Mas desde que é o seguinte, eu não estou oferecendo por culpa, eu não estou comprando o meu pedacinho de céu. Eu estou dando porque é humano, por essa época de pandemia, né? A primeira coisa que eu fiz foi socorrer quem está do meu lado. Sabe assim? Atitudes às vezes simples, nem todo mundo pode fazer. Eu sou um privilegiado que eu posso fazer, deixa eu fazer. Então, por exemplo, pequenas atitudes. A Marildo, nossa, o mesmo nome aí do nosso diretor. O meu cabeleireiro chama Marildo. Só que ele é mineiro de Montes Claros, ele não é de Londrina. Eu cheguei, por exemplo, a Marildo, falei, Amarildo, como é que tá? Pô, fechou tudo, parou tudo. Faz o seguinte, Amarildo, se eu te adiantar 10 cortes, depois você vai cortando ao longo do ano, ajuda? Pô, Júlio, ajuda demais, dá o número da tua conta. Sensacional. Sabe assim? A manicure que não está trabalhando, pô, se te adiantar aí umas 5 manicure, umas 5 unhas, te ajuda? Ajuda. Então, porque muitas vezes a gente vai fazer o bem tão longe, que não quer dizer que longe também não precisa, mas eu tenho amigos meus aqui que vão fazer filantropia, às vezes, lá em Maraú. Claro que Maraú também precisa. Sem dúvida. Mas você vai lá em Maraú e de repente remunera mal a tua empregada, que cuida da tua roupa e da tua comida. Será que você não pode socorrer aqui primeiro? Então, essas coisas todas é que eu acho que é o equilíbrio do dar e o receber. E olha que interessante. O primeiro livro que me impactou, acho que o primeiro livro que eu li na minha adolescência, não na infância, quando a gente sai daqueles livrinhos que é mais figurinha do que texto, o primeiro livro que me impactou foi Meu Pé de Laranja Lima, José Mauro de Vasconcelos, um clássico. Mas o primeiro livro que me impactou mesmo na poesia e na crônica foi o livro de um filósofo e poeta libanês chamado Khalil Gibran, né? Quando ele escreve O Profeta, que é um livro muito simples, singelo, mas profundo em alguns textos. Calil, E Gibran lá, Calil.
Exatamente, Calil de Brancalil. E lá tem, sobre o dar e o receber, tem uma crônica que diz assim, que a flor cede o seu pólen para a abelha e a abelha suga esse pólen da flor. Porque para a flor, a abelha é uma mensageira de amor que vem visitá-la. Mas, para a abelha, a flor é uma fonte de vida. Portanto, para ambas, flor e abelha, o dar e o receber é um êxtase. Bacana. Esse é o equilíbrio do dar e receber. É o êxtase. Né? Eu ofereço, recebo. Não é legal você só dar, né? Porque isso te cria uma arrogância. Eu sou aquele que provém, eu sou aquele que dou, eu sou aquele que faço. Como eu acho também que não é uma posição bacana você só receber, porque pode dar aquela noção que você é o coitadinho e precisa que todo mundo te acolha. E definitivamente dó não é legal. Professor, a gente está caminhando para 4 meses de pandemia no Brasil, né? E o senhor está sempre muito ligado, conectado ao universo corporativo. Eu queria que o senhor avaliasse, e não é um julgamento, é só uma avaliação de quem tem essa perspectiva, de como o universo corporativo tem se comportado diante dessa pandemia. Há esse entendimento, esse espírito de fraternidade, essa cooperação, chegou ao setor, professor? Ou é um salve-se quem puder? Então, é assim, a gente tem que entender o que é o universo corporativo, porque o universo corporativo é Por favor, muito professor. grande. Se nós estivermos falando de corporações, né? Aliás, tem definição para corporação. Corporação é uma empresa que ninguém tem mais do que 5% dos seus ações. Por isso que é uma corporação. Né? Mas vamos imaginar assim, o universo das grandes empresas, né? Eu acho que chegou uma consciência muito rápida que era sério, que tinham que proteger os seus colaboradores em primeiro lugar, que tinha realmente que fazer o trabalho remoto e tinham também que ajudar o público, né? Ou seja, o governo ou os governos, naquilo que fosse possível. Podia ser logística, podia ser respiradores, podia ser prevenção com máscaras, isso e aquilo. Então, eu acho que essa consciência veio muito rapidamente mesmo. Eu acho que o que não nós, executivos e empresários, talvez esperássemos que fosse tão longo. Porque, não sei se você se lembra, quando nós começamos, né? Quando nós começamos com a pandemia, ou com o isolamento, falava-se em qualquer coisa em termos de 6 a 8 semanas, 40, 60 dias. E vale lembrar que as primeiras medidas chegaram na segunda quinzena de março. Isso. Então, nós estamos há 120 dias e muitos lugares retroagindo, voltando ao isolamento, muitas cidades voltando. A gente não sabe ainda se está no pico ou não. Aliás, tinha até aquela brincadeira com o ex-ministro Henrique Mandetta, que sempre o pico vai ser em abril, que vai ser em maio, que vai ser em junho, que vai ser em julho. Gente, ele não falou isso para enganar ninguém, ele é uma pessoa extremamente correta, sem dúvida, bom comunicador. É que ninguém sabe. É verdade. Os cientistas, a comunidade médica, né, eles também estão aprendendo no processo. Você vê, conversando outro dia, eu tenho um filho médico e uma nora médica, né? E conversando, ontem mesmo eu tive um almoço aí com uns amigos meus, e conversando com eles sobre essa questão aí do número recorde que o Brasil tem de recuperados, de curados, né? Eles mostram uma curva da aceleração do número de recuperados, que é o quê? O aprendizado. Sem dúvida. É a curva da... Quer dizer, hoje eles já começam a entender que se você está no 5º dia após sintoma, faço isso ou aquilo. Se está no 10º dia, não é melhor fazer isso, trata de outra maneira. Então, as pessoas estão indo menos para os respiradores, que é onde o negócio começa a ficar complicado. Você percebe a comunidade médica celebrar um recuperado. Sabe o que é isso? Atenção, gente, a gente conseguiu, talvez a gente nem saiba exatamente como, porque se tivesse uma posologia certinho, salvou, virou rotina, não virou? Verdade, verdade. Né, eu vou lá, coloco o stent lá no coração, tal. Quer dizer, aqui
aqui no Incor, aqui deve ter uns 50 por dia que põe um stent e sai andando. Tá tudo certo. Mas ali não. Ali é uma vitória realmente desses fantásticos profissionais de saúde que, com acordo que você, na medida que você vai tendo evidência, na medida que você vai tendo informação e conhecimento, você vai melhorando os tratamentos. Então, eu acho que a grande questão, eu vi que alguém perguntou, quando vai terminar a pandemia? Ana Não sei. Luísa. Tem Ana 11 Luísa. anos essa menina, está numa impaciência danada para poder, Ah! como de Tá resto todo ótimo. mundo na idade para cima e para baixo, né? O meu neto, eu tenho 4 netos, mas eu tenho um netinho maravilhoso, os 4 são, que é o Raul, e o Raul vira para a mãe e fala assim, mãe, quando esse quando esse coonga acabar, a gente vai sair. Ô, Senhor, meu Deus. Né? Quer dizer, ele não sabe o que é o coonga, ele não sabe nem para Você onde sabe ele que ele vai. está preso. Ele só sabe que ele está preso, ele Ele só quer quer ir sair. para algum lugar, né? Só quer sair, né? Quer Ô, dizer, mais ou professor, menos. Pois não. como é que vão sair as empresas da pandemia, na sua opinião? Como Olha, sairão as empresas? então, eu estava fazendo Melhores, aquela. raladas? Eu estava fazendo aquela digressão sobre a questão das corporações, estão trazendo que tinha de tudo, né? Então você tem aí as grandes, mas o grande problema, a gente sabe, é o pequeno, o micro e o pequeno Correto. empresário, né? Que são a maioria, né, professor? Eles não só são a maioria, como a gente sabe que, por exemplo, esse micro e pequeno empresário que tem de 2 a 20 funcionários, eles são os grandes empregadores do país. Sem Porque tudo dúvida. bem, você vai lá, um Magazine Luiza tem, sei lá, 50 mil funcionários, mas é o Magazine Luiza, é a Volkswagen, né? Correto. Agora, esses não, esses são aí 500 mil micros empresários que multiplicado por 5 dá 25 milhões de empregos, Sem não é dúvida. verdade? Sem dúvida. É a base, né? Então, é a base, né? É a base. Então, esses estão sofrendo muito. A gente já tem números aí, até ontem foi a primeira vez em 4 meses, a segunda vez em 4 meses que eu saí de casa. Foi uma vez que meu sogro faleceu, não foi Covid, mas ele faleceu. E ontem eu fui nesse almoço aí com uns amigos. E eu entrei ali com o meu carro pelos Jardins, o almoço foi lá no restaurante dos Jardins, e é desesperador você subir a Augusta ou a Avenida Europa e uma plaquinha atrás da outra, aluga-se, 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 aluga-se. O que era aquilo? Aquilo era uma loja, era um restaurantezinho, era sei lá, uma padaria que fechou, né? Fenômeno Então, que se repete Brasil afora, né? Brasil e mundo. Mundo afora, perdão. É, Mundo afora. Brasil e mundo. Então, essa eu acho que vai ser difícil. Eu conversava antes aqui da nossa live, conversava com um amigo meu lá do Rio de Janeiro, Marcelo Barbosa, e eu estava dizendo para ele o seguinte: eu tive a curiosidade, Gelson, o outro dia, essa coisa de professor, né? Eu peguei assim, eu fui ver de quando eu me entendi trabalhando mais executivamente, usando as minhas primeiras gerências lá e tal, na década de 80. Para cá, eu passei por 14 crises. 14? 14. É. Uau! Aí o Marcelo vira para mim e fala assim, Júlio, mas nenhuma como essa, né? Eu falei, essa, tudo bem, essa aqui junta economia com saúde, ela fica mais complicada, ela dá medo, a gente não sabe quando vai acabar. Mas eu passei por crises muito complicadas. Deixa eu pegar Falou uma sério? carona nessa sua citação. O senhor está correto. Deixa eu pegar uma carona nessa sua citação, professor, porque quando a pandemia bateu a porta do Brasil, nós estávamos ensaiando uma recuperação de uma crise importante. Quer dizer, no radar havia indicadores de que nós estávamos a caminho de uma recuperação. O brasileiro tem know-how em crises. A gente vai enfrentar melhor, e entre aspas, muitas aspas, esse processo por conta da nossa expertise em crises, professor? Então, a gente tem essa expertise em crise, como a gente costuma dizer que o brasileiro já nasce um financeiro, porque nós tivemos 3 décadas de inflação e tivemos até hiperinflação. É verdade. Né? Então, claro que a gente adquire esse know-how. Só que tem uma coisa, Gelson, essa geração que está vindo para o comando agora, né? Porque eu sou um baby boomer, né? Quem veio depois de mim,
essa geração que está hoje aí com 30, 35 anos, né, não pegou aquela inflação de 80%, não pegou muitas daquelas crises muito sérias. Então, esta crise para eles é a novidade. Correto. Eles não têm essa resiliência e esse preparo que nós tínhamos lá atrás. Mas aí o que eu estava dizendo para você, que eu acho que é importante a gente ver, é o seguinte: quando a pessoa fala assim, nunca teve uma crise como essa, e eu pego e respondo assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu passei por uma crise que nós ficamos com R$ 50 no bolso. Na PJ. Imagine assim, você vai lá, pega a conta da tua empresa e R$ 50. Daqui 2 semanas, tem que pagar a folha. Ixi, é verdade. Você lembra disso? Você lembra disso? 1990, fevereiro de 90, com o Collor, não foi isso? O confisco das poupanças. Então, nós passamos por crise que a gente foi dormir com o dólar a 1 e acordou com o dólar a 3. Tá? E quem tinha no porto um monte de mercadoria para desembaraçar? Complicado, né? Um país que tinha se aberto às importações, então grande parte da competitividade, até da indústria, eram com componentes importados. Percebe? Então tem muita. A gente não tinha embalagem para embalar produto para mandar para o supermercado no plano cruzado. Faltou embalagem. Foram caçar o boi no pasto. Certo? Então nós tivemos. E aí, o importante talvez não é olhar para esse passado, mas o que a gente aprendeu com esse passado. Tem uma coisa que para mim foi constante nessas 14 crises, que quando nós saímos da crise, a economia brasileira, por qualquer razão, tem uma vigorosidade que quando você sai da crise, dá um sprint muito forte. Mas estilinga, né? Estilinga, só que é o seguinte, o segredo é, se você conseguiu, enquanto empresário ou enquanto um dirigente, você conseguiu manter uma musculatura mínima para aproveitar a retomada, porque senão até você refazer as suas forças, teu concorrente tomou teu lugar. Então quem se sai bem é quem conseguiu atravessar a crise. 2 coisas são importantes que eu chamo de musculatura: caixa e gente. Se você conseguiu preservar os seus melhores talentos e um pouquinho de caixa para não morrer, certamente você consegue uma velocidade maior. Professor, a gente tem um pouquinho mais da sua atenção, mais uns 10 minutos, tudo bem para o senhor? Claro. Eu estou preocupado com a sua agenda, porque o senhor tem coisa para fazer. Problema, não. Vamos lá. Qual o futuro do trabalho, professor? Essa também é uma questão bastante importante, né? Por quê? Porque hoje o que a gente sabe, a gente já vem acompanhando há um bom tempo, não é novo, o impacto da automação, né, no trabalho. E a automação, evidentemente, que criou aí os analfabetos funcionais, né? E com isso o que aconteceu é que muita gente acabou ficando sem emprego. Mas hoje o impacto não é mais da automação, é da tecnologia, mas principalmente da inteligência artificial, porque a automação substituiu, né, o homem-máquina. Põe um robozinho lá que faz. A inteligência artificial vai substituir muitas das nossas funções também pensantes. Tipo diagnóstico médico, tipo contratos sociais, uma série de... Não é só a robotização, são os algoritmos, né? Então o que nós vamos precisar fazer é reciclar um monte de gente. Então eu acho que a gente vai ter uma grande modificação no emprego. Vai diminuir muito o emprego, mas não quer dizer que vai diminuir o trabalho. Correto. O trabalho vai ser modificado. Muda o perfil. Existem algumas teorias assim, que eu adoraria que elas dessem certo, são bastante importantes. Por exemplo, lá do Peter Diamandis, da Singularity, eles têm a teoria que eles chamam a teoria da abundância. O que eles acreditam? Que a tecnologia vai gerar tanta abundância que vai melhorar para todo mundo, porque a gente sabe, e a pandemia está demonstrando isso, né? Pandemia. O que a pandemia está nos demonstrando principalmente? Que as diferenças sociais acentuadas, quando vem uma pandemia, agrava mais ainda a situação. Não é? Porque quem paga essa conta? A periferia, as comunidades, quem não tem plano médico. Olha
Que loucura que é tudo isso, né? Quem está com a imunidade baixa porque não se alimenta direito, ou porque não vacinou direito, ou porque... Aí você fala, lava a mão. O cara fala, não tenho água. É verdade. Ó, passa 30 milhões de brasileiros não têm rede de esgoto, professor. Então, passa bastante sabão, tá? Que sabão? Não tem sabão. Não, então, percebe? Então a gente sabe disso. Então, eu acho que vai ter uma grande modificação. A teoria da singularity do Peter Diamandis é que essa sociedade da abundância tem que resgatar isso. Ou seja, não dá mais para os 100 homens mais ricos do mundo, né, ter 60%, 70% da riqueza do mundo. E outra coisa, não precisa. Perdão. O que nós estamos vendo agora? Saiu a listinha, olha. A Rolex descontinuou a fabricação, a Piaget descontinuou, né? A Zara fechou não sei quantas lojas, Cartier e tal. Gente, o mercado de luxo está em crise. Sabe por que está em crise? Porque se eu não saio de casa, eu não tenho para que mostrar. Se eu não tenho para que mostrar, não tem graça a usar. É verdade, não tem como ostentar, né? E aí você vê o que é supérfluo. Por que você precisa de 10 calças jeans? Por que você precisa de 20 Mas, camisas? professor, essa é uma dúvida minha. Vou aproveitar a oportunidade, vou me privilegiar, vou me beneficiar desse privilégio. Essa é uma grande dúvida. A retomada, a gente não corre o risco de, na retomada, voltarmos com muito mais sede ao pote do que antes da pandemia? Ou o senhor acredita, sinceramente, que no pós-pandemia nós retomaremos com valores revisados? Um consumo menor, distribuição de renda melhor, pouparemos energia, porque todos esses segmentos que o senhor acabou de citar aí consomem quantidades enormes de recursos naturais para produzir. Enfim, como é que o gênero humano, na sua opinião, irá se comportar no pós-pandemia? O senhor é um homem otimista, que eu sei, hein? Não, eu não sei se é desejo ou esperança, né? Tá certo? Boa, mas boa. se nós não aprendemos nada... Ai, meu Deus. Nós estamos passando o que nós estamos passando e vamos passar mais, porque, gente, a pessoa fala, tudo bem, mas ele lá, professor... Não, olha só, minhas palestras de março para cá zeraram. As aulas praticamente zeraram. Eu não posso promover meu livro porque eu não saio de casa, percebe? Então, eu também fui extremamente... Eu não vou aprender nada. Eu acho que vai continuar tudo do jeitinho que era antes. Né? Então, talvez a minha esperança é que efetivamente a gente aprenda. E aí, essa coisa que já se vinha trabalhando teoricamente, até com alguns movimentos, o consumo consciente, a gente vai ter que entender isso. Gelson, a Baía de Guanabara, tem peixinho na Baía de Guanabara. Você Quem viu lá? diria, hein, professor? Quem diria? Os canais de Veneza, estão limpos. Então não éramos nós? É verdade, é verdade. O senhor sabe, professor, que eu infelizmente não encontrei no Netflix um documentário que eu vi ano passado, se não me falha a memória, que se chama População Zero, Population Zero, e que é um experimento que mostra como é que ficaria a Terra sem a ação humana. Que pena que o Netflix tirou esse material de lá, mas fica a dica aqui. Ô, professor... Mas só fazer uma ponte aqui. Mas você sabe que quem leu o fantástico primeiro livro do Harari, né, do Yuval Harari, o Sapiens. É verdade. Puxa, bem lembrado, é isso mesmo. O Sapiens, o que ele mostra ali? Como o ser humano, como o Homo sapiens é destruidor, inclusive da sua espécie. Ele mostra ali que nós somos o único animal, no reino animal, nós temos um gênero só, porque nós acabamos. É verdade. Como nós acabamos com o Pithecanthropus erectus, só ficou o Homo sapiens, nós destruímos os outros, né? Quer dizer, então você imagina o potencial de destruição que tem o homem. É só isso. E a propósito do Sapiens, tomara que nós tenhamos uma nova narrativa, né, professor? A partir desse tranco que a gente está vivenciando, né? Ô, professor, o que a gente espera. Eu quero registrar aqui o meu protesto, a exemplo do que fez a nossa colega lá do CBN Brasil. No dia 30 de julho, o senhor encerrou um ciclo de quase 11 anos como titular da coluna Gestão Descomplicada, 3.000 colunas. Professor, o senhor tem ideia do tanto de empresas, empreendimentos
e empresários, ou seja, lá que nome a gente possa dar para esses empreendedores, eles caminharam seus negócios e nas suas vidas profissionais ouvindo o senhor. O senhor tem ideia disso, professor? Olha, juro para você que eu não tinha ideia e vou dizer para você, sabe quando caiu a ficha? Quando eu recebi, pelo menos até o dia que eu vi, mais de 700 manifestações no meu LinkedIn. Não, juro, Gelson, não tinha essa noção. O senhor chorou naquela última participação, porque eu chorei quando eu ouvi. Eu chorei, eu não aguentei. Foi de travar a garganta. Eu falei, professor é um cara muito bom, porque eu teria chorado no lugar dele. Não, eu me emocionei. Primeiro o seguinte, né? Eu nutri nesses 11 anos uma parceria, uma admiração e um respeito pelo Roberto Nonato, porque, veja bem, diferente de você, Gelson, eu não sou um homem de comunicação, eu não sou um homem de rádio, mas eu sou um homem que adora rádio e adora o conteúdo de gestão. Juntou duas paixões muito grandes. Mas eu me apaixonei pelo rádio primeiro como ouvinte, e depois passei a me apaixonar pelo rádio de ver o poder que a rádio tem pós-internet. Termina a coluna, plim, no meu WhatsApp aparece, pô, você falou não sei o quê, papapá. Você não deveria ter citado aqui no seu... Gente... Imediato, né? Imediato, né? Então, a Clarissa, porque acabou porque 11 anos, Clarissa, estavam enjoados de mim. Encerrou o ciclo, como o senhor mesmo disse, com a sensação do dever cumprido, professor? Sabe por quê, Gelson? Deixa eu te explicar uma coisa que para você talvez seja claro, não sei se é claro para os nossos internautas. No jornalismo, vocês trabalham com a pauta, né? Então é o seguinte, vocês estão lá, de repente caiu o avião ali no Campo de Marte ontem. Tem que cobrir aquele negócio, né? O presidente deu positivo para a Covid, vocês vão lá cobrir aquilo. Então é o seguinte, a notícia rege a pauta. Sem dúvida. No caso do conteúdo de gestão, eu tenho de vez em quando uma pauta. Por exemplo, por que a Boeing rompeu com a Embraer? Eu vou lá e faço uma coluna. Correto. Por que a Apple tem interesse em comprar o Netflix? Aí eu vou lá e faço. Mas o dia a dia da coluna são coisas do mundo dos negócios da gestão que eu tenho que observar e trazer. Então, na verdade, eu crio, né? Eu crio a coluna. Quando eu me dei conta que eu tinha 3.000 colunas, sem nenhuma repetida, eu falei, esse cara é um louco, esse cara é um Posso dar uma tarado, sugestão, né? professor? O senhor trata de escrever um livro com todas essas experiências, porque o senhor tem muito conteúdo. Vamos colocar tudo isso numa plataforma de podcast, porque a gente não perde a atualidade. Quantas foram as vezes, professor, em que nós ouvimos o senhor falando do restaurante, do shopping center, do aeroporto? Do aeroporto, então, era uma farra. Ouvindo a chamada de voz para o próximo voo, falando do campo. Eu tenho uma boa de aeroporto. Tá, eu quero que o senhor me conte. Espera o avião, manda o avião esperar que eu estou no ar agora. Tem várias loucuras, mas tem uma que foi a melhor de todas. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava vindo de Goiânia, então, na época a coluna era às 17h30. Então, o que acontece? Então, o avião vinha de Goiânia, ia pousar lá em Congonhas, sei lá, 5 horas da tarde. Eu tinha meia hora para arrumar um lugar tranquilinho, né? E soltar a coluna sem problema nenhum. Acontece que fechou Congonhas. Como fechou Congonhas, ele alternou Campinas, ele foi para Viracopos. E estacionou lá e falou, não saiam do avião, vamos esperar passar a chuva em Congonhas, e a gente sai e vai para Congonhas. Então ficamos lá paradinho. Bom, não deu outra. 5h30, Joyce Murasaki, que era a nossa produtora, liga. Eu estava ali na janela, o que eu fiz? Eu virei contra a janela com o celular e soltei a coluna dali. Né? Boa tarde, Roberto Nonato. E fiz isso na coluna. Quando eu desliguei, os caras estavam em pé, tudo me vendo. O avião inteiro palma. É sensacional. Palma, não sei. Eu achei, nossa, aquilo ali foi sensacional. Essa, e tem uma outra que também foi muito boa, que foi o seguinte, porque a televisão,
A imagem, a gente costuma dizer, que uma foto vale mais que 1000 palavras. Então, televisão versus rádio é uma covardia, né? Mas aí eu tô na fila, sabe a fila do omelete de hotel? Sim, no Você café para da lá, manhã. café da manhã você fica esperando lá, né? E tô lá Uhum. na fila e conversando com a minha mulher, tudo mais e tal. Aí chega uma moça atrás de mim e fala, o senhor é o Carlos Júlio? Que Falei, sou sim, delícia. por quê? Não, porque eu reconheci sua voz, eu ouço a sua coluna. Olha isso, que poder. Reconhecer voz? Não, reconhecer voz. Então, Tá. assim, essa é a magia do rádio, mas olha, Gelson, eu gosto muito disso, eu acho que outras possibilidades virão. Tem uma ideia aí, inclusive, de uma ex-colega nossa CBN fazendo syndication. É, Uhum. nós recebemos aí, acho que, umas 8 ou 9 afiliadas querendo a coluna, né? Inclusive Campinas. A Campinas que queria que eu entrasse pela Londrina manhã. também, tá? Que bom. Então Campinas, Ribeirão Preto, que é a IPTV, né? Também está Bacana. querendo lá, lá é um Amauri, aqui vocês Isso. são Amarildo. Então, a gente está dando uma olhadinha se de repente a gente volta, né? Com o Syndication, fazendo uma coluna para ir nacionalmente aí para as rádios, né? Claro que São Paulo é uma praça muito importante, e a gente está vendo como é que a gente faz também para atender isso. Ou então, Instagram, Por arroba favor. Prof. Carlos Júlio, né? Boa, boa. O Arroba Prof. conteúdo tem Carlos aos Júlio, montes. isso. Professor, Pois não. perdão, desculpa. Não, não, por favor, você. No Face também, eu sei que o senhor tem uma presença importante no Face, no Instagram, no Twitter, a sua conta lá no Tem o. LinkedIn também, que é outra É tudo plataforma prof. danada de boa. Tudo prof. O LinkedIn é muito forte porque é justamente arroba Prof. Carlos Júlio, tudo junto. Bacana. Professor, eu vou liberar o senhor, não quero me alongar muito mais. Se deixar, a gente vai ficar aqui 1 hora batendo papo. Também não posso Ah, está deixar de escurecendo, né? Está perguntar. percebendo? Eu estou vendo. Então, antes que fique tudo escuro aí, eu vou liberar o senhor. Olha, É, o senhor agora é CEO do laboratório da Ecos, laboratório, Escola de Inovação, Ecos. Eu queria que o senhor juntasse um isso. pouco essa pegada, essa empreitada de CEO de uma escola de inovação e já emendasse uma dica ou dicas ou de como a gente deve se orientar para inovar durante a pandemia, porque a gente tem ouvido tanto isso, tanto isso. E aí, professor, por favor, nos ajude. Então, é assim, eu dediquei os últimos 3 anos à montagem da Digital House, que é uma escola que Uhum, forma os profissionais para a nova economia, está lá montadinha, perfeito. mais de 5 mil alunos formados, né? E aí o que nós fizemos foi o seguinte, nós colocamos lá um CEO, e desse ano, eu me juntei à Ecos Laboratório de Inovação, porque o digital é uma tecnologia importante, uma cultura importante. Mas a inovação é outra coisa que se prevalece de usar muito da cultura digital e das ferramentas digital, mas inovar exige outros processos, outros olhares. E eu tenho uma coisa interessante que eu conto para as pessoas, eu percebo que as pessoas se impactam quando eu falo isso, mas é realmente do coração. Eu fui montar a Digital House com Uhum. 60 anos de idade, eu era um cara no mundo analógico. Quer dizer, como é que o cara do mundo analógico vai preparar os profissionais da nova economia? É muita presunção, não é? Se eu Ser muito. conheço o senhor foi estudar e se preparar para tal. Exatamente isso. E aí, saindo lá da Digital House, eu vou para a Ecos, que a gente trabalha com a metodologia de Design Thinking, né? Quer dizer, nós formamos designers da inovação, designers de solução de problemas complexos e tal. E aí, foi aí que caiu a minha ficha, que talvez tenha sido uma constante na minha vida, mas eu nunca tinha teorizado isso, Gelson. Que é o seguinte, quando eu não estou entendendo, eu estou no lugar certo. Boa, Porque se professor. eu Vou estou anotar. entendendo tudo, Eu já não preciso mais estar aí. se eu estou no lugar. Porque eu não preciso mais estar ali. Então, agora, esse é o desafio lá na Ecos, que a gente trabalha com Design Thinking. Então, a gente tem ali 3 divisões. Uma é a escola de Design Thinking, vocês podem fazer cursos hoje 100% online, muito acessível, e é muito importante, porque o design trabalha com a empatia, a colaboração e a prototipação. Então, você vê que são 3 temas extremamente importantes no mundo dos negócios e na vida hoje. Empatia, que é entender a dor,
do cliente, é a colaboração, como é que eu ouço o máximo de pessoas possíveis para encontrar a solução, e a prototipação, que é ter soluções. No mundo em que, se você é vermelho e eu sou verde, eu não te respeito, se você é homo e eu sou hétero, eu não te respeito, né? Porque no mundo hoje que eu não ouço o contraditório, como é que eu vou aprender se eu não conviver com os diferentes? Como é que eu cresço sem a diversidade dos diferentes? Sem chance, Né? sem E a chance. gente, então, no mundo que a gente não está praticando a empatia, o design thinking vem e fala: você quer inovar, você vai ter que entender não o que o outro é, mas principalmente o que o outro sente, como ele se comporta, quais são as suas dores, né? Então, é isso que a gente faz. Então, esse é um capítulo. Segundo produto que a gente tem na Ecos é que a gente desenvolve projetos de inovação para a gente ensina a empresa a usar design thinking para inovar. Então, tipo, é num formato consultoria, mas como a gente faz com o time da empresa, isso acaba ficando para a empresa. E uma terceira vertente, que é a nossa vertente social, que é ajudar as ONGs a usar a metodologia do design thinking para resolver muitas das suas questões, muitos dos seus desafios. Sensacional, professor, sensacional. Ó, a luz está se acabando. A gente começou, a gente começou uma brincadeira aqui com o Teco Medina. O Teco passou por aqui também, por essa mesma live. Grande Teco Medina. Grande, maravilhoso. O Teco passou por aqui, o Nonato passou por aqui e o senhor está nos dando a honra de estar aqui com a gente também. Vai ser bem rapidinho, professor. Eu quero que o senhor me indique um livro, pode ser o que eu não posso deixar de fazer. Não, é sacanagem. Peraí, só um pouquinho acender a luz. Não, isso aí não vale. Peraí, deixa o professor acender a luz. Por favor, professor, fique tranquilo. Agora sim. Isso. Nossa. Melhorou um pouquinho. Nossa, ficou muito melhor. Desse jeito a gente conversa mais uma hora. Que perigo. Professor, então, eu quero um livro, eu quero um livro, que o senhor indique um livro pra gente, um filme, que não tem que ser necessariamente que o senhor tenha visto agora, mas um filme que seja oportuno para esse momento que a gente está vendo. O senhor gosta de série, professor? O senhor tem um jeitão de quem curte série também, hein? Gosto. Então, olha, eu não vou bancar aqui o altruísta de indicar um livro que não seja o meu. Bingo! Tem na Amazon, professor? Dá para comprar na internet, o que eu não posso deixar de fazer hoje, ele ficou mais importante já no caso da pandemia. Porque é um livro que mostra como você montar a tua agenda, como ter disciplina para o trabalho. Imagine em casa, então. Tanto que eu gravei aqui em casa mesmo, como eu lancei o livro, e aí entrou o isolamento, e aí os lançamentos foram cancelados, aí eu resolvi fazer um curso sobre o livro, mas é um curso de 1 hora, são 12 pílulas de 8 minutos, é um curso online, justamente falando desses conceitos para esse momento de isolamento. Então deixa eu pagar o cachê aqui da live, é carlosjulio.com.br. Exatamente. carlosjulio.com.br. Lá você vai encontrar o livro novo, todos os livros, as palestras, inclusive essa, carlosjulio.com.br. O livro, então, está indicado. O filme... tem um monte. Para esse momento, olha, eu vou indicar um filme antigo, mas com certeza tem aí no Netflix, que eu acho que vale muito a pena neste momento, onde é melhor ou mais prático você andar com o farol alto ligado do que o farol baixo. O farol baixo é você pensar nos próximos meses, nas próximas semanas. O farol alto é que tal começar a pensar o que vai ser o teu 2021, né? E aí eu recomendo um filme que em inglês ele chama The Bucket List. Em português eu acho que é Antes de Partir, que é um filme com Morgan Freeman. Sensacional. E com o Jack Nicholson. Por quê? Porque ele mostra ali a importância de você sonhar, mas a virtude de executar os teus sonhos em vida. Antes que você receba o sinal que você está partindo. Antes que chamem para o embarque, né? E a série, professor? A série tem várias. Bom, tem várias. Eu gosto de muitas séries. Mas uma que eu assisti, assim, que eu acho muito legal pela concepção, pelos diálogos e pela construção da fotografia e da produção, é Outlander. Bacana, sensacional. Belíssimas dicas, professor.
É porque o Outlander, primeiro que ele passa, ele mostra a realidade da Inglaterra no século XIX, né? 18, 19, né? É que, na verdade, uma pessoa que volta para aquela época, mas uma pessoa que já estava no século XX. Bacana. É muito legal. Muito legal. Professor, uma vez o senhor contou para a gente que o seu pai português lhe deu 3 nomes e nenhum sobrenome, né? Você vê? E eu quero dizer que o seu pai português deu bem mais do que 3 nomes para a gente. Muito obrigado. Imagina. Muitíssimo Gratidão. obrigado. Namastê. Namastê. Gratidão, Professor, obrigado mesmo, abraço tá? A linda Londrina. Estamos aqui esperando o senhor. Linda Londrina. Como é que o senhor Neto chama a pandemia mesmo? O quê? Conga. Quando passar isso aí, Conga. Quando a Conga passar a Conga. A gente está esperando o senhor aqui literalmente de braços abertos, tá bom, professor? Obrigado pela sua contribuição. Estarei aí, abraço a todos da CBN e a todos de Londrina. Muito obrigado, professor. Olha, se você pegou o nosso papo pela metade e tal, daqui a pouco vai estar no IGTV e também estará disponível na plataforma de podcast. Eu vou compartilhar com todo mundo lá no Spotify. Obrigadão, professor. Foi um prazer enorme. Felicidades. Fique bem, em segurança e com saúde. Abraço a todos. Tá? Até mais. Abraço, Gelson. Abraço. Tchau, tchau.